Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática básica. Nessa aula nós vamos falar de potenciação e radiciação, ok? Eu vou retirar minha imagem porque o que importa é visualizarmos o conteúdo e ouvirmos o áudio. Vamos lá? Ok, vou começar então com a potenciação. Vamos lá? Então, o que é uma potência de expoente inteiro? Um número a elevado a n é A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Ok? Esta, na verdade, é a definição de potência. Um segundo caso é quando a gente tem um número qualquer A elevado a zero. O resultado é igual a 1. Um outro exemplo é quando nós temos um número A qualquer elevado a 1. É o próprio A. Quando a gente tem A elevado a N, a menos N, é igual a 1 dividido por A elevado a N, desde que o A seja diferente de zero. Quando nós temos A elevado a N vezes A elevado a M, basta somar as potências. Eu tenho A elevado a N mais M. E quando eu tenho A dividido por A elevado a N, melhor dizendo, dividido por A elevado a M, eu faço a subtração. Então, observe que é o contrário da multiplicação. Na multiplicação, nós somamos as potências, na divisão, nós subtraímos. A elevado a n menos m. Quando nós temos A elevado a m e tudo isso elevado a n, basta multiplicar as potências. Então, é igual a A elevado a n vezes m. E quando nós temos uma fração elevada a n, basta você colocar o numerador elevado a n e também o denominador elevado a n, desde que o denominador seja diferente de zero. Vamos para exemplos? A elevado a n, por exemplo, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Um segundo exemplo, menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observe como nós temos uma quantidade ímpares do sinal de menos, o resultado final é menos. Tá? Mas atenção, menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso é igual a 8 positivo, ou seja, é igual a mais 8. Mas há uma diferença. Se você tiver menos 2 e o número 4 elevado como potência do 2, observe que o sinal não faz parte do 2. Tá? Então, o que acontece? O sinal não é elevado. Então, nós vamos ter menos, e é como se eu estivesse multiplicando apenas o 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter 8. E o sinal de menos permanece. Então, menos 8. A elevado a zero. O exemplo muito fácil. 2 elevado a zero igual a 1. Se eu tiver A elevado a 1, que é o próprio A, por exemplo, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Bem fácil, não é mesmo? Agora, A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 elevado a A sobre N, como nós já vimos. Vamos para um exemplo? 2 elevado a menos 5 é igual a 1 dividido por 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a 32, então é igual a 1, 32 avos. Observe aí uma operação envolvendo esse potência negativa. 2 elevado a menos 3 mais menos 4 elevado a menos 5. Como acabamos de ver, 2 elevado a menos 3 vai ser 1 elevado a 2 terços. E o menos 4 elevado a menos 5, observe que o menos 4 permanece, mas ele passa a ser o denominador. É 1 sobre menos 4 elevado a 5. Então, nós temos aí 1 oitavo. Esse menos 4 elevado a 5, como a potência é ímpar, vai ficar um número negativo. Então, nós temos 1 oitavo menos 1 sobre 1024, que é o número 4 elevado a 5. Temos que fazer o MMC, que é 1024. Então, nós fazemos 1024 por 8, vai dar 128, vezes 1, 128. 1024 por 1024 dá 1, vezes 1, 1. Então, ficou 127 menos 1024. Vamos para o exemplo de
a elevado a n vezes a elevado a m. O que nós temos? 2 elevado a 3, por exemplo, vezes 2 elevado a 2. Então, basta somar a potência, não é mesmo? É igual a 2 elevado a 3 mais 2, 5. 2 elevado a 5 é 32. Observe que agora é a divisão a elevado a n dividido por a elevado a m. Então, nós temos a n menos m. Vamos para o exemplo? 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4. 7 menos 4, 3. Então, nós temos 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é igual a 27. Nosso sétimo caso. A elevado a m, tudo isso elevado a n. Como nós vimos, basta multiplicar as potências, não é isso? Vamos para o exemplo? Menos 1 elevado a 3 e tudo isso elevado a 4. Nós multiplicamos 4 vezes 3, 12. Fica menos 1 elevado a 12, que é mais 1. E quando o numerador e o denominador, ou seja, tem uma fração elevada a n, nós podemos elevar o numerador a n e o denominador também a n. Vamos lá? Por exemplo, 2 quintos elevado a 3. É a mesma coisa que 2 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8 e 5 elevado a 3 é igual a 125. Ok? Se fosse possível simplificar, nós simplificaríamos esta fração. Então vamos falar de radiciação agora. O que é uma raiz enésima? A raiz enésima de A, a definição é a seguinte: sendo A um número real, maior ou igual a zero, chamado radicando. Então, observe que esse número que está dentro da raiz é chamado radicando. E n é um número natural, chamado índice. N é o índice. Lê-se raiz enésima de A e define-se como sendo um número real tal que b elevado a n é igual a A. Opa, então qual a implicação disso? Na prática, a radiciação é o inverso da potenciação. Então, raiz enésima de A igual a B, quer dizer que B elevado a n é igual a A. Observe, o n, se a gente inverter, ele vai para lá como sendo um índice da raiz de A. Vamos ver as propriedades e depois trabalhar com os exemplos delas? A primeira propriedade. Uma raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Vamos mostrar as 4 propriedades, depois a gente trabalha com exemplos, ok? Raiz enésima de A elevado a m, se nós multiplicarmos o índice da raiz por um número qualquer p, nós devemos multiplicar também o expoente do radicando pelo mesmo número p. Então, raiz enésima de A elevado a m é a mesma coisa que raiz enésima vezes p de A elevado a m vezes p. Nós vamos ver a implicação disso daqui a pouco. Se a raiz toda está elevada a m, então raiz enésima de A, e tudo isso elevado a m. Nós podemos fazer, então, raiz enésima de A, e a gente multiplica o expoente de A, que no caso é 1 vezes m, ok? Então, 1 vezes m fica m. O m vai lá para dentro da raiz. E última propriedade, para que possamos ver os exemplos, é quando a gente tem raiz de raiz. Uma raiz m de raiz n de A, nós multiplicamos n vezes m e transformamos em uma única raiz. Exemplos? Primeiro, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz n de A vezes raiz n de B. Qual é a utilidade disso? Essa propriedade é muito importante para simplificarmos raízes. Vamos ver um exemplo? Como eu simplifico raiz de 18? Olha só, nós já vimos MMC. O MMC de 18, se a gente fatorar o 18, nós teremos isso aí. 3 elevado a 2 vezes 2. Então, eu posso escrever o número 18 dessa maneira. 3 elevado a 2 vezes 2. Ora, 3 elevado a 2 vezes 2, agora nós caímos no caso ali da propriedade. Nós podemos escrever que é raiz de 3 elevado a 2 vezes raiz de 2. O 2 eu posso simplificar com 2, o expoente ali do número 3. Então, nós vamos ter 3 vezes raiz de 2. Ok? Muito bacana essa propriedade, né? Ela vai ser utilizada sempre que a gente for simplificar raiz.
A outra propriedade, raiz de n, raiz enésima de a elevado a m, se a gente multiplicar por p, os dois, nós temos uma igualdade. Para que é útil isso? Para comparar uma raiz com a outra. Vamos ao exemplo? Qual é a maior, ou a maior raiz ou o maior valor? Raiz quarta de 7 ou uma raiz sexta de 5? Ora, como nós podemos multiplicar o índice e também o expoente por um mesmo número, olha o que nós podemos fazer. O MMC entre o número 4 e 6 é 12. Então, se nós escrevermos ali o número 12 para as duas raízes, nós teremos raízes com o mesmo índice. Bom, mas para o número 4 chegar em 12, nós temos que multiplicar por 3. Se nós multiplicarmos o 4, que é o índice da primeira raiz, por 3, nós temos que multiplicar o expoente do 7 também por 3. Então, 4 vezes 3, 12. E o 7, nós vamos multiplicar o expoente 1 também por 3. Então, olha o que nós temos. Nós temos 12, raiz 12, de 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é 343. Então, tem aí raiz 12 de 343. Vamos fazer o mesmo com 6? Então, antes que a gente veja o número, observe aí. Para o 6 chegar em 12, nós temos que multiplicar o 6 por 2, não é mesmo? Então, se multiplicarmos o 6 por 12, por 2, vamos multiplicar também o expoente de 5, não é mesmo? Vamos lá? Olha aí. Para transformar o 6 em 12, eu também tenho que multiplicar o expoente de 5, que é 1 por 2. Então, multipliquei ambos por 2. Então, nós temos raiz 12 de 5 elevado a 2. Raiz 12 de 25. Agora sim, nós podemos comparar as duas frações facilmente, porque ambas têm o índice 12. Então, qual é maior? Raiz de índice 12 de 343 ou de 25? Obviamente, de 343. Então, qual a conclusão que a gente chega? Raiz quarta de 7 é maior que raiz sexta de 5. Muito fácil, não é mesmo? A terceira propriedade é uma raiz elevado a uma potência. Basta, como a gente viu ali no exemplo, nós podemos levar a potência para dentro da raiz. Olha, raiz quarta de 64. É como se fosse 64 elevado a 1. Então, eu tenho raiz 4 de 64, 1 vezes 2, 64 elevado a 2. Nós podemos simplificar isso. O 4 com 2. Ficou raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Bem fácil também, não é mesmo? E por último, raiz de raiz. Raiz m de raiz n de a. Basta multiplicar n vezes n. E passa a ser o novo índice da raiz. Vamos lá? Então, nós temos raiz quadrada, não é mesmo? O número 2 não aparece ali, porque a raiz quadrada não precisamos indicar, de raiz terceira de 64. Então, o que nós podemos fazer? 2 vezes 3, 6. Então, nós temos raiz 6 de 64. Se nós fatorarmos o 64, nós temos justamente 2 elevado a 6. Então, raiz sexta de 2 elevado a 6, basta simplificar o 6 com 6 e o resultado final é 2. Bom, chegamos ao final dessa aula de potenciação e radiciação e vamos fazer alguns exercícios para praticar, ok? Até mais!